O instrutor foi expulso da academia após colocar um aluno valentão no seu devido lugar. Seu nome é Kyle, o mago de suporte mais forte que o mundo já viu. Apesar de ser um dos heróis que derrotaram o Rei Demônio, uma década depois, ele era tratado como lixo e nunca conseguiu subir de cargo como professor na Academia Velen. O motivo era simples. A magia de suporte tinha uma péssima reputação entre os magos, pois era vista apenas como um trabalho de babá e de assistência aos outros. Naquele ano, apenas uma aluna se inscreveu para sua aula, e por acaso era uma das garotas mais lindas da academia. O gênio encrenqueiro da escola a assediava constantemente, tentando forçá-la a ter um relacionamento. Como resultado, Kyle não teve escolha a não ser intervir. O pirralho não parava de chamar o professor Kyle de inútil, imprestável e peso morto, e estava até prestes a dar um soco. Antes que isso acontecesse, a garota se adiantou e propôs um duelo mágico, pedindo para o professor fazer dupla com ela. Se ela perdesse, se casaria com aquele idiota. Mas se ganhasse, ele nunca mais teria permissão para incomodar o professor Kyle. Quando o dia da partida chegou, a garota cuidaria do ataque enquanto o professor focaria na magia de suporte. O duelo começou oficialmente, e Kyle lançou seu feitiço imediatamente. O aprimoramento foi tão avassalador que até a garota notou instantaneamente a diferença absurda. Ela já suspeitava que a magia do seu professor estava longe de ser comum. Pouco tempo depois, ele aplicou um efeito de lentidão nos alunos adversários. Em resposta, o garoto lançou uma enorme bola de fogo. Kyle então encantou a espada de sua aluna Rina com um aprimoramento do elemento água. Com um único golpe, ela apagou as chamas por completo. Dando tudo de si, ela avançou, e a luta basicamente acabou. O suposto prodígio da academia havia sido derrotado. Todos que assistiam presumiram que Rina sempre foi secretamente poderosa daquele jeito. Mas a verdadeira razão era algo completamente diferente. O problema era que o diretor da academia tinha testemunhado tudo, e ele não parecia nada satisfeito. Logo depois, Kyle foi convocado à sala do diretor. Inicialmente o homem parecia calmo, mas momentos depois ele estava como um chihuahua furioso, prestes a explodir, e informou friamente a Kyle que ele estava demitido. Insatisfeito com a resposta, Kyle perguntou o motivo, especialmente porque já havia relatado o incidente antes. O diretor respondeu que a academia não podia mais justificar os gastos com magia de suporte, e chamou Kyle abertamente de inútil e ladrão de salário. Mesmo assim, a escola tinha financiamento mais do que suficiente para operar com tranquilidade. Isso deixou óbvio para Kyle que o diretor estava apenas procurando uma desculpa para se livrar dele. O pai de Kibble era um dos patrocinadores da academia, e o conflito envolvendo o garoto poderia ter colocado esse apoio financeiro em risco. Mesmo quando Kyle apontou a má conduta repetida dos alunos, o diretor mandou ele ficar quieto com raiva. Na visão dele, a Academia Velen nunca cresceria se continuasse apegada aos ideais da administração anterior. Então, conseguir mais financiamento, equipamentos, funcionários e prestígio era a única coisa que importava. Kyle perguntou se os alunos agora eram julgados pelo tamanho de suas carteiras. O diretor ignorou o comentário e deixou claro que a demissão de Kyle era definitiva e que ele precisava ir embora imediatamente. Mesmo quando o mago tentou fazer um último pedido, ele foi completamente ignorado e expulso da sala. Enquanto vagava pelos corredores sentindo-se arrasado, Kyle cruzou com Rina. A garota agradeceu por ajudá-la no outro dia, e Kyle respondeu casualmente que não foi nada. Ele então aproveitou a oportunidade para contar que havia sido demitido. A aluna ficou chocada e preocupada de que fosse culpada de alguma forma, mas Kyle explicou que já estava pensando em ir embora há algum tempo. Ele agradeceu a Rina por frequentar fielmente suas aulas e esperava ter conseguido ensinar a ela algo valioso. Como ela não via motivo para continuar na academia se ele fosse embora, declarou que também abandonaria os estudos. Kyle imediatamente a repreendeu por fazer uma escolha tão imprudente, pois isso poderia arruinar o futuro brilhante dela. O professor sabia o quanto ela era talentosa, e disse que ela deveria se formar em vez de acabar sendo um fracasso como ele. Rina ficou sem graça quando Kyle se aproximou, e então explicou que sair da escola não seria um problema porque ela já havia conseguido créditos suficientes. Kyle ficou genuinamente surpreso porque ela era apenas uma aluna do segundo ano. Enquanto isso, ele concluiu que Rina se viraria perfeitamente bem sem ele, já que ela aprendia as coisas incrivelmente rápido. No fim, a garota parou de tentar fazê-lo mudar de ideia e saiu em silêncio. Enquanto isso, Kyle se perguntava se a magia de suporte que havia ensinado a ela seria útil, mesmo que apenas um pouco. No dia seguinte, ele arrumou a mala e se preparou para deixar a academia, embora soubesse que não tinha para onde ir e logo ficaria sem dinheiro. Do nada, Rihanna apareceu e o ouviu falando sobre viajar pelo mundo de novo, como havia feito no passado. A aluna então lhe entregou um envelope e pediu que o levasse aos guardas do palácio na capital imperial.
Rhiannon explicou que alguém lá respeitava muito Kari, então conhecer essa pessoa poderia ajudá-lo a encontrar um novo emprego. Grato pelo gesto, Kari aceitou a carta e se despediu da sua aluna. Enquanto isso, Rhiannon sorriu calorosamente, já ansiosa para vê-lo de novo algum dia. Vários dias depois, Kari chegou à capital imperial e ficou frente a frente com o imperador Irish. Exatamente como Rhiannon instruiu, ele entregou a carta, e todos no palácio trataram com um respeito notável, deixando-o completamente confuso. Kari não conseguia entender por que estava recebendo um tratamento tão especial e começou a se perguntar quem exatamente era o conhecido de Rhiannon. Mais tarde, ele foi convocado para encontrar o imperador Irish pessoalmente. O governante declarou que nem ele nem o reino jamais esqueceriam como Kari e seus companheiros salvaram o mundo ao derrotar o Lorde Demônio. Sentindo-se sem jeito, Kari respondeu, eu só fiz o que qualquer outra pessoa teria feito na minha posição. Sua resposta humilde divertiu o imperador, que riu e disse a Kari que ele poderia pedir qualquer recompensa que desejasse. Kari então disse, recebi uma carta de Rhiannon, mas temo que possa ter havido algum mal-entendido. Imediatamente, a voz de uma mulher respondeu que ele estava apenas recebendo o tratamento que merecia depois de terem lido a carta da aluna. Quem falava era Helena von Neustadt, amiga íntima de Rhiannon e princesa imperial. Percebendo quem ela era, Kari rapidamente se curvou e disse, por favor, me perdoe. Eu nunca imaginei que vocês duas se conhecessem. Helena deu uma risadinha da sua reação dramática e sugeriu mostrar o quarto que havia sido preparado para ele. Além disso, a princesa se ofereceu para responder a quaisquer perguntas que ele pudesse ter. Com a aprovação do imperador, os dois saíram juntos e seguiram para outra sala para uma conversa em particular. Kari tenta puxar assunto, mas agir naturalmente perto de uma princesa se mostra muito mais difícil do que o esperado. Para acalmá-lo, Helena explica que ele já salvou sua vida no passado, e desde então, ela tem a maior admiração por ele. Originalmente, a princesa queria ser sua guia pessoal nos dias seguintes, mas sua agenda estava simplesmente lotada demais. Ouvir tantos elogios só faz Kari se preocupar em acabar decepcionando essas expectativas. Em resposta, Helena diz a ele que Rhiannon vivia falando sobre o quanto aprendeu em suas aulas. No momento em que Kari se lembra de sua ex-aluna, ele se emociona e começa a chorar de alegria. Essa reação faz a princesa rir, e então ela sugere que o protagonista se junte aos magos da corte imperial. Nessa posição, ele poderia usar sua magia para ajudar a resolver os problemas do império enquanto recebia comida, moradia e uma renda digna em troca. Helena oferece 100 moedas de ouro por mês, e está até disposta a pagar adiantado, deixando Kari completamente chocado com o valor. Naturalmente, ele se pergunta que tipo de responsabilidades viriam com um salário desses, e a princesa responde casualmente que quer que ele se case com ela. O protagonista fica totalmente sem palavras. Mais tarde, embora presuma que o pedido de casamento não passava de uma piada fora de hora, Kari não tem a menor intenção de recusar o cargo entre os magos da corte. Quando chega ao quarto que lhe foi designado, ele descobre Rhiannon esperando do lado de fora. Kari fica surpreso ao vê-la ali, mas logo percebe que ela decidiu abandonar a academia. A maga explica que suas notas já eram excelentes e que estudar lá não fazia mais nenhum sentido sem ele como seu professor. Profundamente emocionado, ele agradece, pois a carta de recomendação que ela deu o ajudou a garantir um novo emprego. Rhiannon diz a ele para não se preocupar e promete que o apoiará não importa onde ele trabalhe. Afinal de contas, ela também era membro dos magos da corte, e explica que só frequentou a academia para aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades. Por esse motivo, Rhiannon já havia decidido ajudá-lo como sua assistente dali em diante. O protagonista pergunta o que as tarefas deles envolveriam, e a maga explica que poderia ser praticamente qualquer coisa. Sinceramente, isso mal soava como um trabalho de verdade. Rhiannon imediatamente culpa a princesa por isso. Os magos da corte servem à família real e operam sob a liderança de Helena. Embora raramente recebam missões reais, na maior parte do tempo eles podem simplesmente relaxar até que o trabalho apareça de vez em quando. Rhiannon sugere que Kali a acompanhe para se apresentar ao comandante dos magos da corte. Os dois vão em direção ao escritório, pedem permissão para entrar e são recebidos por Baden Zaxer. A maga apresenta o novato, deixando o comandante interino visivelmente confuso porque ninguém o havia avisado com antecedência. Ele também não reconhece Rhiannon, mas após ver o brasão em seu traje, ele confirma que ela pertence à organização. Baden pergunta quem aprovou a contratação daquele homem desgrenhado, e Rhiannon responde calmamente que foi a própria princesa. Foi por isso que vieram cumprimentar o comandante da divisão. Como o verdadeiro comandante estava fora em missão, Baden era o atual responsável por avaliar os recrutas. Rhiannon zomba dele por não saber da decisão da princesa, deixando Baden instantaneamente furioso. O comandante interino argumenta que aceitar qualquer um poderia manchar a reputação dos magos da corte.
A maga rebate dizendo que ignorar as ordens de Helena poderia ser interpretado como traição contra a coroa, e se vira para sair. Baden grita irritado para eles, alegando que Kyle parecia completamente inútil, mas dizendo que daria a ele uma chance de provar seu valor. No entanto, quando o protagonista afirma calmamente que é habilidoso com magia, o comandante interino cai na gargalhada, apesar de tratá-lo muito mal. O homem pede que lhe seja dada uma oportunidade para demonstrar suas habilidades. Se eu não mereço um lugar aqui, vou embora sem uma única reclamação. Depois de ouvir toda essa persistência, Baden finalmente concorda e diz a Kyle para fazer o exame de admissão. Kyle aceita alegremente e agradece com uma reverência respeitosa. Cerca de 1 hora depois, todos os candidatos se reuniram no pátio. Entre eles estava Gibli, o filho de Baden, totalmente convencido de que se tornaria um mago da corte. No momento em que o garoto vê Kyle, ele congela no lugar e começa a tremer de medo. E, assim, o DLC de autoconfiança foi desinstalado. No instante em que nota a expressão intimidadora de Rina, ele corre direto para os braços do pai e perde completamente a vontade de participar. Furioso, Baden exige saber o que o protagonista fez para deixar Gibli em um estado tão patético. Kyle explica que eles apenas tiveram um pequeno duelo na academia. Finalmente, o exame começa, e Baden anuncia que irá supervisionar pessoalmente o teste do protagonista. Os magos da corte designam tarefas com base na especialidade de cada membro. Como Kyle é especialista em magia de suporte, o comandante interino chama Velgar, um dos cavaleiros da ordem. O protagonista formaria dupla com uma espadachim novata chamada Mia, e enfrentaria tanto Velgar quanto Baden. Rina imediatamente se opõe, apontando quão injusto seria esse confronto, mas o comandante interino retruca que a vitória nunca foi um requisito. Com um suspiro, Kyle se apresenta à jovem cavaleira, enquanto Rina resume rapidamente o passado dela. Mia era filha de um barão, tinha acabado de alcançar o rank como cavaleira e se destacava no combate defensivo com seu escudo. Como ela sempre corria o risco de ser dispensada, Kyle repreende Rina por falar de forma tão direta. Mas a cavaleira diz que está tudo bem, porque tudo o que ela disse era verdade. Comparado a Mia, Velgar era considerado um dos membros mais fortes de toda a divisão, ao lado do comandante dos magos da corte. Como resultado, Mia diz que entenderia se acabasse sendo demitida. Afinal, ela se sentia inútil perto dos colegas talentosos e temia até mesmo se tornar um fardo durante a luta. Ouvindo isso, Rina tranquiliza a garota e afirma com confiança que eles venceriam com Kyle ao lado deles. O protagonista concorda e garante a ela que eles podem passar no teste desde que deem o seu melhor. Enquanto isso, Baden continua gritando com o filho covarde, tentando fazer com que ele pare de tremer toda vez que olha para Rina. O comandante interino explica que Gibli lutaria ao lado de Velgar contra o mago patético e a cavaleira novata, tornando a derrota impossível. Depois de ouvir isso, o garoto recupera a confiança, e Velgar aproveita a oportunidade para estudar seus oponentes. Embora o cavaleiro veterano pudesse notar que Mia tinha um grande potencial, ele sabia que não devia subestimar Kyle. Pouco tempo depois, Baden inicia oficialmente o duelo e explica que ambos os lados são livres para se renderem quando quiserem. Rina reflete sobre a reputação de Velgar, lembrando que ele era famoso por matar 2 dragões, criaturas consideradas as mais fortes do mundo. Isso tornava um oponente verdadeiramente formidável, e até mesmo Baden estava convencido de que o cavaleiro garantiria a vitória para seu filho. Gibli começa a preparar um feitiço de fogo, e Kyle diz para sua parceira deixar isso com ele. O protagonista interfere na conjuração do oponente, desacelerando-a antes de dispersar o feitiço completamente, deixando Gibli atônito. Então Velgar avança, e Kyle decide que fortalecer a defesa de Mia seria mais eficaz do que enfraquecer o cavaleiro. A garota entra em pânico quando a espada do cavaleiro veterano atinge o escudo dela, mas fica chocada ao perceber que realmente conseguiu deter o golpe. Kyle sabe que ela não conseguirá aguentar sozinha por muito tempo, então decide eliminar Gibli primeiro com um feitiço veloz de luz. O garoto cai no chão derrotado, e Baden grita imediatamente para que o exame seja interrompido. No entanto, Rina o silencia com magia antes que ele possa continuar, permitindo que o duelo prossiga. Enquanto isso, o protagonista fica maravilhado com a velocidade de Velgar, vendo neutralizar um feitiço antes mesmo que ele seja totalmente conjurado. Percebendo que enfraquecer o guerreiro seria impossível, Kyle opta por fortalecer Mia para que possam lançar um ataque de verdade. Logo antes das espadas colidirem, Kyle aumenta a força da gravidade ao redor da lâmina de sua aliada, tornando muito mais difícil para Velgar se defender. O cavaleiro reage sem hesitar. Ele passa por Mia e avança direto para o protagonista para acabar com ele, mas sua espada atinge uma barreira de ferro e se despedaça na hora. Naquele momento, Velgar se convence de que Kyle não é um mago comum e imediatamente desiste da luta. Ele também ajuda Mia a se levantar e elogia sua determinação durante a batalha.
Assim que os cavaleiros saem, Hina se aproxima do protagonista e o parabeniza pela vitória. Mas Baden o interrompe rapidamente, declarando que o exame ainda não acabou e deixando claro que haverá outra disputa, pois ele se recusa a reconhecer Kylie de outra forma. Kylie concorda relutantemente com a exigência. Embora Hina não goste nada da ideia, o protagonista explica que também quer testar as próprias habilidades e descobrir se realmente merece um lugar entre os magos da corte. Pouco tempo depois, sua próxima adversária chega à arena. O nome dela é Luna, a filha do verdadeiro comandante da divisão de magos, embora ela certamente não o tenha tratado com muito respeito. Como Kylie não parecia particularmente intimidador, a garota parecia completamente desinteressada. Baden comenta que o oponente não é nada de especial e deve, no mínimo, servir de distração. Para ele, Luna era uma pirralha irritante, mas o talento mágico dela colocava na elite da corte. Aquela era a oportunidade perfeita para Baden se livrar tanto dela quanto de Kylie de uma só vez. Enquanto isso, a garota caminha para cumprimentar o protagonista. Surpreso por ele a reconhecer imediatamente como a nova avaliadora, Kylie explica que consegue sentir a aura de uma maga talentosa nela, fazendo Luna estufar o peito de orgulho. Conquista desbloqueada, ego inflado. Hina exige que Luna se apresente direito e mostre bons modos se quer que as pessoas a vejam como uma mulher madura. As duas quase começam a brigar ali mesmo, forçando Kylie a pedir que ambas se acalmem. Por causa disso, Luna decide ignorar o comentário da assistente em respeito ao protagonista. Ela explica que a próxima fase do exame será um duelo contra ela, e a luta terminará no momento em que um de seus feitiços acertar com sucesso. Os dois magos se posicionam na arena e se preparam, mas Kylie lança um ataque tão rápido que Luna mal consegue perceber antes de ser atingida em cheio. Hina declara o fim do duelo na mesma hora, deixando a jovem maga furiosa. Ela exige uma revanche, alegando que só perdeu porque abaixou a guarda. Baden apoia rapidamente a reclamação de Luna, e Kylie admite que também não gostaria de passar no teste sob circunstâncias questionáveis. Sendo assim, o duelo é reiniciado, e os dois magos se preparam para atacar simultaneamente. Kylie entende que Luna será tão difícil de derrotar quanto Velgar, porque seus efeitos de debuff também não funcionarão nela. O domínio dela sobre feitiços ofensivos de vários elementos mostra um talento imenso e lembra ao protagonista de alguém de seu passado. Essa pessoa estudou magia ao lado de Kylie e logo o superou. Não demorou muito para o protagonista ficar frustrado e com ciúmes, temendo o que poderia acontecer se um dia enfrentassem uma grande ameaça. Por causa desse medo, ele se dedicou aos estudos para não se tornar um fardo e continuou aperfeiçoando sua magia de suporte. Mesmo assim, o que ele finalmente conquistou não foi algo de que se orgulhasse. Kylie se recrimina por se distrair com velhas lembranças e percebe que Luna está frustrada porque seu oponente continua prevendo todos os seus ataques. Essa breve hesitação dá ao protagonista a brecha que ele precisa para derrotá-la, surpreendendo-a com um feitiço de vento simples. Hina anuncia o fim da luta, fazendo Luna perceber que perdeu por não ter notado um ponto cego. Enquanto isso, Kylie sente um enorme alívio por ter conseguido vencer graças à sua experiência em batalha. Se fosse uma disputa puramente de poder mágico, a oponente o teria superado de forma avassaladora. Como a atenção de todos continua voltada para os dois magos, Baden aproveita a oportunidade em segredo e conjura um feitiço acima de Luna. Kylie é o primeiro a sentir que há algo errado e corre imediatamente em direção à garota, gritando para que ela solte o que está segurando. Apesar de confusa, Luna segue as instruções e solta seu cajado, apenas para ver o feitiço de Baden destruí-lo enquanto o protagonista a puxa para um lugar seguro. Ele verifica se ela se feriu, o que deixa Luna sem graça, porque ela passou tempo demais descansando nos braços dele. Depois que ele finalmente a coloca no chão, Luna afirma que da próxima vez vai derrotar Kylie, antes de sair correndo. Mesmo depois de presenciar tudo isso, Baden ainda se recusa a reconhecer o protagonista. Do nada, um grupo de cavaleiros imperiais chega para prender o comandante interino sob uma ordem direta do Império. Ele é acusado de desvio de verbas públicas, interferência na academia de magia e abuso de autoridade, o que significa que será julgado pelo próprio Irish. Todos observam Baden ser arrastado para longe pelos cavaleiros, sentindo-se desconfortáveis com toda a situação. Com o assunto resolvido, Hina muda de assunto e começa a comemorar o sucesso de Kylie no exame. Ele passa oficialmente no teste e conquista as qualificações necessárias para se juntar à equipe, deixando sua assistente incrivelmente orgulhosa. Mais tarde naquele dia, o protagonista volta para o quarto e se deita para descansar. De repente, alguém bate na porta e pede educadamente permissão para entrar. Acaba sendo a Helena, que veio pedir desculpas pelo comportamento desrespeitoso do Baden. Completamente chocado com a visita, o protagonista corre e a cumprimenta de joelhos. A princesa é pega de surpresa por uma reação tão dramática, e Kylie rapidamente a convida para se sentar.
Os dois conversam sobre o exame de admissão, com o protagonista admitindo que ficou impressionado com a quantidade de talento que encontrou. Helena revela que assistiu às batalhas de longe e ficou encantada com o desempenho dele na arena. O elogio imediatamente deixa Kyle nervoso, e ele fica sem graça com o que considera ser uma simples conquista. A princesa pede ao mago para parar de se menosprezar e reconhecer as próprias habilidades. Logo, ela decide ir embora para não incomodá-lo mais, e diz para ele contar com a reina sempre que precisar de ajuda. Afinal, ela mesma se ofereceu para ajudar Kyle com o que ele precisasse. Assim que Helena vai embora, o protagonista derrama algumas lágrimas, profundamente emocionado por ver o quanto Reina ainda o respeitava como professor. Seus pensamentos voltam ao pedido de casamento da princesa, e de repente ele percebe que estava tão distraído que não notou a reina entrando na sala. A assistente veio comemorar a vitória dele e trouxe um bolo caseiro. Os dois se sentam juntos e dividem a sobremesa, e durante esse momento tranquilo, Kyle mais uma vez aprecia a bondade da sua ex-aluna. Ao mesmo tempo, ele supõe que assim que começarem a trabalhar juntos, Rina deixará de vê-lo de forma tão grandiosa. Talvez ela acabe descobrindo que o protagonista não é tão impressionante quanto ela acredita. Esse pensamento desanima, e Kyle promete à assistente que vai se esforçar muito no seu novo cargo. Em resposta, Rina diz que já acha que ele trabalha mais do que o suficiente, o que o deixa emocionado de novo. Esse acerto crítico foi super efetivo. Mais tarde naquela noite, Helena termina seus afazeres e é informada por uma serva que está na hora de dormir. Mesmo assim, ela pega um caderno e começa a desenhar o Kyle, enquanto escreve sobre ele no seu diário e elogia seu ex-professor. Uma parte dela até sentiu ciúmes ao vê-lo carregando a Luna nos braços. A princesa se pergunta quem Kyle escolheria entre Helena e Luna, apesar de saber que elas são, na verdade, a mesma pessoa. Mais do que tudo, ela queria que ele encontrasse a felicidade que merecia. E embora desejasse do fundo do coração se casar com ele, ela sabia que teria que se esforçar muito para conquistar o coração dele. No dia seguinte, boatos sobre Kyle ter derrotado Velgar começam a se espalhar. A atenção é incômoda, mas ele espera que sua reputação melhore por causa disso. Por isso, o protagonista pede à reina para ajudá-lo a encontrar algum trabalho de verdade. Ele fica inquieto só de ficar sentado sem fazer nada e começa a se sentir inútil. Reina ri do seu ex-professor e fala sobre um quadro de missões onde magos da corte e guardas reais podem escolher tarefas que aventureiros comuns não conseguem resolver. A maioria das missões é difícil, tediosa ou simplesmente não vale a recompensa oferecida. Entre os avisos, um pedido particularmente urgente de uma vila distante chama a atenção de Kyle. Por vários anos, as plantações locais foram misteriosamente envenenadas, embora, felizmente, os aldeões não tenham sofrido danos graves. O protagonista decide viajar para lá e ajudar as pessoas a resolverem o problema. Alguns membros da corte sussurram que Kyle vai falhar na missão, o que irrita a Rina. No entanto, Kyle pede que ela não se preocupe com isso, já que ele prefere evitar conflitos desnecessários. Algumas horas depois, a dupla de magos chega à vila e recebe uma recepção calorosa dos moradores. O chefe da vila, Graba, agradece por terem aceitado o pedido e os guia até os campos contaminados. Graba explica que o problema não tinha origem no vento, na água ou no solo. Alguns aldeões acreditam ter irritado a árvore sagrada, então rezavam para ela diariamente implorando por perdão. Kyle fica surpreso ao notar que a árvore parece perfeitamente saudável, apesar do veneno se espalhar por todas as terras ao redor. Mesmo com Graba e Reino observando cheios de expectativa, o protagonista tenta purificar os campos. No início, o veneno desaparece completamente, mas apenas por alguns segundos antes de retornar. Como resultado, o grupo descobre que a própria árvore sagrada é a fonte da contaminação. Graba explica que a árvore serviu como um símbolo espiritual por mais de 2000 anos. Até mesmo os oficiais do governo que a investigaram anteriormente nunca encontraram nada suspeito. Por causa disso, o protagonista pede permissão para se aproximar da árvore e usar um feitiço para remover o veneno. Após receber a aprovação do chefe da vila, Kyle lança um feitiço que, inicialmente, parece não fazer absolutamente nada. Sem aviso, uma raiz gigantesca irrompe do chão enquanto o tronco se torce e expande, revelando a verdade de que a árvore sagrada é, na verdade, um treant. Esse tipo de monstro nasce quando uma dríade habita um receptáculo físico, e seu poder depende inteiramente do corpo que possui. Mesmo assim, Kyle nunca havia encontrado um treant tão colossal. Quando a batalha está prestes a começar, ele lança uma magia de aceleração no Grava e o manda correr de volta para a vila. Ele então diz para a reina recuar também, mas a garota já está preparada para a luta e decide apoiá-lo. Kyle entende que mantê-la ao seu lado é a escolha mais inteligente, porque lidar com um treant desse calibre transforma a missão em uma ameaça de rank S. A maga avança contra as raízes envenenadas e as corta com sua espada.
Enquanto isso, o protagonista foca em desacelerar os movimentos do Treant. Os reflexos da sua assistente são tão impressionantes que despertam velhas lembranças nele. Hina se prepara para avançar até o corpo principal enquanto confia no suporte do mago. Logo, os galhos do Treant começam a se mover como braços gigantes e bloqueiam o caminho da espadachim. Eles se mostram difíceis de cortar, então o protagonista encanta a espada da Hina com fogo. Graças a esse aprimoramento, a garota destrói com sucesso as raízes e galhos da criatura. Bem quando pensam estar ganhando vantagem, a dupla percebe que o Treant está usando magia de água para apagar as chamas. O monstro é muito mais inteligente do que o esperado, então o protagonista decide que precisam de uma abordagem diferente. Em vez de questionar seu plano, Hina deposita sua confiança no seu ex-professor e se prepara para um novo ataque. Ela avança direto contra as raízes, aproveitando seus movimentos mais lentos. Kari se pergunta brevemente se o Treant está rindo deles por considerá-los insignificantes. No momento em que a criatura usa a água para apagar o fogo mais uma vez, Kali troca instantaneamente o encantamento da espada da Rainha de Fogo para gelo. Mesmo para um mago de elite, mudar encantamentos elementais tão rápido é incrivelmente difícil. É por isso que Hina se sente especialmente orgulhosa de ter o protagonista lutando ao seu lado. A estratégia é um sucesso, permitindo que ela congele a água da árvore e interrompa seus movimentos por completo. Momentos depois, o encantamento de gelo vira fogo mais uma vez, deixando as chamas se espalharem até o núcleo do monstro. Hina sabe que jamais conseguiria derrotar uma criatura dessas sozinha. E mais uma vez, ela se vê maravilhada com a magia de suporte do Kari. Quando a batalha chega ao fim, o protagonista desaba sentado no chão, exausto, enquanto elogia sua assistente por todo o seu esforço. Pouco tempo depois, os moradores da vila chegam para celebrar a derrota do monstro. Hina tenta dar todo o crédito ao Kari, mas ele se recusa a aceitar os elogios. Então, Kari pede desculpas ao Graba por ter destruído a árvore sagrada, mas o chefe da vila garante a ele que foi necessário. Aliviados por a crise ter sido finalmente resolvida, os aldeões trabalham juntos para terminar o serviço, cortando os restos da árvore e evitando que as chamas se espalhem ainda mais. Graba se sente culpado por não poder oferecer aos magos uma recompensa digna pelo seu esforço. Como recompensa, eles oferecem vários sacos cheios de cinzas e carvão, materiais considerados raros e valiosos na capital. Como a vila já tinha mais do que o suficiente desses recursos, eles não viram problema em dar uma quantidade tão grande. Após ter uma ideia, ele pede permissão para usar as cinzas da árvore sagrada em um feitiço nas terras de cultivo. Ele queria ajudar a vila por meio da sua maior especialidade, a magia da natureza. Por a árvore sagrada ter zelado pelos aldeões por mais de 2000 anos, Kari acreditava que ela vinha resistindo à corrupção há muito tempo. No fim das contas, ela esteve realmente protegendo as pessoas o tempo todo, fazendo os aldeões se sentirem ainda mais abençoados. Mais tarde, os magos partem, deixando para trás uma vila cheia de gratidão e elogios. De repente, Griba recebe a notícia de que as plantações tratadas com as cinzas da árvore sagrada estão crescendo num ritmo incrível. Todos ficam maravilhados e começam a chamar aquilo de milagre. Na viagem de volta, Hina se sente culpada por ter recebido a maior parte do reconhecimento pela missão. Afinal, seu objetivo como princesa era melhorar a reputação do Kari. Do nada, o protagonista pede desculpas por tê-la feito trabalhar tão duro. Ele tinha notado que a assistente parecia estranhamente quieta após a missão, o que imediatamente melhora o humor da Hina. Kari também percebe que, sempre que a maga menciona estar cansada, ele instintivamente remove sua fadiga com magia de suporte. Hina sabe que é só uma questão de tempo até as habilidades do Kari serem totalmente reconhecidas e ele receber um status nobre. Nesse momento, a princesa teria desculpa perfeita para fazê-lo se casar com ela. Nível de planejamento da princesa no máximo. Enquanto isso, nas profundezas de uma masmorra, Mia luta desesperadamente em uma batalha e começa a temer que possa morrer ali. No dia seguinte, o protagonista chega ao trabalho bocejando, enquanto Hina está tão cheia de energia como sempre. Apenas alguns minutos depois, ela também começa a suspirar após ser dispensada pelo Kari. Enquanto caminha pelos corredores, ela o vê indo em direção ao quartel-general da Guarda Real e decide segui-lo. Kali tinha ido até lá para conferir o quadro de missões do dia e descobre que não há nenhum pedido disponível. Segundo o pessoal da guarda, muita gente está se esforçando em dobro só para impressionar a Helena. Alguns até têm a tola ilusão de que poderiam conquistar a mão dela em casamento, o que faz Kari se lembrar da proposta que ela mesma lhe fez mais cedo. Durante a conversa, um dos cavaleiros comenta que Luna tem treinado arduamente nos últimos dias. Ela já era conhecida como um prodígio, mas perder para um novato como protagonista claramente a deixou muito frustrada. Ignorando o assunto, Kari se pergunta como deveria passar o dia, já que não há nenhuma missão disponível.
É então que os cavaleiros mencionam Mia e seu capitão, Bolduz, que entraram recentemente em uma masmorra de nível C. O protagonista imediatamente pede mais detalhes, sentindo que tem uma dívida de gratidão com a cavaleira novata. Ele espera que suas preocupações sejam infundadas, mas decide investigar mesmo assim, por precaução. Bolduz liderou a equipe para dentro da masmorra, mesmo sem ter a experiência adequada, colocando a vida de todos em grande risco. Embora a guilda normalmente cuidasse disso, os cavaleiros estavam com dificuldades porque mais de 20 aventureiros já haviam perdido suas vidas ali. Após coletar as informações, Kali usa magia de suporte para se lançar em direção à masmorra a uma velocidade alucinante. A área continha estruturas semelhantes a fortalezas, criadas por certos monstros que protegiam o núcleo da masmorra e o escondiam em locais de difícil acesso. Aquele núcleo invocava continuamente monstros do reino demoníaco, até que fosse destruído por algum aventureiro ou cavaleiro. Normalmente, masmorras dessa classificação eram bem comuns e raramente causavam grandes problemas. Em pouco tempo, o protagonista chega ao vilarejo mais próximo da masmorra e percebe que os moradores provavelmente fugiram. Ao se aproximar da entrada, ele sente que está sendo seguido e usa magia para identificar a pessoa. Kali logo descobre que é Hina, que provavelmente o seguiu porque queria relatar a situação para a princesa. Essa constatação o deixa preocupado, pois um fracasso nessa missão poderia muito bem lhe custar o emprego. Então, o protagonista fortalece sua determinação e corre para a masmorra, ignorando as reclamações de Hina de que ele estava indo rápido demais para ela acompanhar. A entrada da masmorra fica no interior de uma mina abandonada. Kali permanece cauteloso, caso a classificação da masmorra mude de repente, algo que não era tão incomum de acontecer. Usando a visão mágica, ele detecta rastros de mana e marcas de batalhas recentes. Logo o mago encontra várias armaduras vivas e se pergunta se os cavaleiros as deixaram para trás de propósito. Essas criaturas eram monstros que possuíam corpos mortos, criando essencialmente zumbis poderosos e muito difíceis de eliminar. A menos que o espírito possessor fosse exorcizado, o monstro simplesmente continuaria a voltar. Kali mobiliza as armaduras imediatamente e emenda com magia sagrada para destruí-las por completo. Depois disso, ele retoma a busca pela equipe de Mia. Observando tudo de longe, Hina se impressiona mais uma vez com as habilidades do seu antigo professor, especialmente com o seu domínio da magia sagrada. A garota continua admirando-o à distância, com a certeza de que ele é perfeitamente capaz de limpar a masmorra sozinho. Conforme avança, Kali se pergunta se o grupo de Mia abandonou a batalha e fugiu, deixando tantos monstros para trás. Os espíritos que controlavam aquelas criaturas não podiam ser vistos a olho nu. Por causa disso, qualquer um capaz de usar magia de detecção era extremamente valioso no campo de batalha. Enquanto isso, um esquadrão de cavaleiros luta desesperadamente contra as armaduras vivas. Eles gritam uns com os outros, consumidos pelo pânico, pela frustração e pelo desespero, à medida que a situação só piora. Bolduz simplesmente tinha abandonado todos e fugido, deixando seus próprios companheiros para morrer, e Kali decide resolver o problema de uma vez. Com um único movimento, ele exorciza todos os monstros e apaga a exaustão do grupo. Um dos magos explica que Mia ficou para trás para ganhar tempo e salvar os outros. Sem a menor hesitação, o protagonista dispara para procurá-la. Uma parte dele quer desesperadamente acreditar que a novata ainda está a salvo. Afinal de contas, ela possuía um talento excepcional quando o assunto era se defender com um escudo. Ao mesmo tempo, Mia continua sua luta angustiante contra os inimigos. Os ataques do espírito são invisíveis e não há nenhum mago ali para lhe dar suporte. Seu vigor está chegando ao limite e o terror gélido da morte iminente começa a tomar conta dela. O pavor se torna tão esmagador que as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. De repente, uma voz familiar a avisa para desviar de um golpe mortal vindo de trás. A cavaleira obedece no mesmo instante e fica chocada quando a magia de Kali varre toda a sua fadiga e revela os espíritos ocultos. O protagonista diz a todos para deixarem o resto com ele, enquanto os cavaleiros focam apenas em bloquear os ataques da armadura. Lutando juntos, o grupo derrota cada um dos monstros aos poucos. Quando Rina finalmente os alcança, a batalha já chegou ao fim. Kali elogia a novata por ter conseguido aguentar sozinha por tanto tempo. Embora Mia esteja muito grata pelo resgate, ela não consegue deixar de perguntar por que o protagonista foi até ali. Ele explica que ficou preocupado com ela, o que deixa a garota envergonhada e profundamente emocionada. Enquanto isso, Kali continua completamente alheio aos sentimentos dela e se limita a verificar se ela sofreu algum ferimento. Rina assiste a cena e solta um suspiro de alívio, feliz por sua ajuda não ter sido necessária, antes de decidir se retirar. De repente, o protagonista percebe pequenos fragmentos de cinza se movendo sob os pés da cavaleira e imediatamente avisa para se preparar para outra batalha.
As cinzas flutuam em direção a um buraco na parede, aparentemente alimentando outra criatura que espreitava nas profundezas. Kari percebe no mesmo instante que eles estão prestes a enfrentar o chefe da masmorra. Em choque, Mia reconhece o monstro como um devorador da morte, uma criatura monstruosa demais para existir numa masmorra de nível C. Ela acredita que pode criar uma brecha para que todos escapem, e Kari fica impressionado com a força de vontade dela em tentar manter a compostura. O protagonista aponta que o núcleo da masmorra está bem atrás do monstro, ou seja, recuar não é uma opção. Com muito esforço, Mia bloqueia um ataque devastador do Devorador da Morte, forçando o monstro a recuar por um instante. Kari explica que abandonar o chefe da masmorra agora só resultaria em mais pessoas sendo devoradas, tornando a criatura ainda mais poderosa. Ele acredita que a vitória é possível se eles cooperarem, e a garota decide confiar sua vida ao mago e seguir todas as suas instruções. Assim, Kari explica que o primeiro objetivo deles é destruir o manto do Devorador da Morte, já que ele resiste tanto a ataques mágicos quanto físicos. Confiando em sua própria resistência, a cavaleira recebe um aumento de velocidade e começa a atrair a atenção do monstro. Quando o Devorador da Morte tenta atacar, Kyle impede que a garota seja arremessada para longe com a força do impacto. Em seguida, ele a aconselha a analisar com cuidado quais ataques devem ser bloqueados e quais devem ser totalmente evitados. Mia se recorda de ter ouvido um conselho semelhante do Sr. Velgar e passa a analisar minuciosamente os movimentos do chefe da masmorra. A cavaleira ganha confiança aos poucos de que eles podem realmente vencer, impressionando o protagonista com sua rápida evolução e enorme talento. Logo, o Devorador da Morte desiste de atacar a garota e volta sua atenção demoníaca para Kari, considerando um alvo mais fácil. Contudo, Mia pula imediatamente na frente do mago, protegendo-o com seu grande escudo. Aproveitando a distração, o protagonista acerta um golpe certeiro no monstro. Mesmo depois de atordoar o chefe da masmorra, Mia continua usando o escudo para manter toda a atenção da fera cravada nela. Juntos, os dois rasgam lentamente o manto da criatura e se preparam para finalizar a batalha mortal na próxima investida. Vendo quanto Mia estava determinada a protegê-lo, Kari prepara um poderoso feitiço sagrado para exorcizar o monstro. No instante em que o ataque do Devorador da Morte se choca contra o escudo da cavaleira, o protagonista agarra a brecha e aniquila o chefe. Ele pede desculpas por ter feito a cavaleira se esforçar tanto, mas Mia insiste rapidamente que ficou feliz em poder ajudar. Infelizmente, a espada de Kari se parte durante a luta, mas ele decide levá-la consigo mesmo assim. Era uma arma que ele encontrou dentro da masmorra e que podia muito bem pertencer a algum aventureiro abatido pelo Devorador da Morte no passado. Antes de destruir o núcleo, a dupla decide recolher tudo que pareça valioso. De repente, as cinzas da alma do Devorador da Morte se espalham pelo ar, compondo uma cena de beleza surpreendente. Pouco tempo depois, os dois emergem sãos e salvos da masmorra, e Mia fica maravilhada quando toda a estrutura desaparece. Ela está especialmente radiante porque essa foi sua primeira conclusão de masmorra com sucesso, e ela conseguiu obter muitos itens valiosos. Kari sugere que descansem antes de voltar para a capital, e nota que Rina já foi na frente. O mago se preocupa por não ter alcançado resultados bons o bastante, e Mia nota a expressão angustiada no rosto dele, acreditando erroneamente que a culpa é dela. A cavaleira então pede perdão por ser inútil, tomada pela vergonha de sua falta de habilidade e se sentindo indigna de servir na guarda real. Enquanto isso, o protagonista acredita firmemente que eles jamais teriam derrotado o Devorador da Morte sem a ajuda dela. Enquanto Mia se emociona com os elogios sinceros, Kari percebe que alguém se aproxima. Em pouco tempo, um grupo de soldados liderados por Velgar chega à mina, e o alívio toma conta de todos ao descobrirem que a novata sobreviveu. A garota admite abertamente suas fraquezas e promete dar ainda mais duro no futuro, mas Velgar insiste que ela fez mais do que o suficiente, mesmo que ele tenha acabado recebendo crédito por destruir o núcleo da masmorra. Kari esclarece que apenas ajudou Mia, levando o cavaleiro veterano a dizer a Bolduz que sua versão dos fatos difere muito do que a novata acabou de relatar. Bolduz fica estarrecido ao ver que a garota continua viva, e Kari se lembra de como o homem abandonou a todos no meio da carnificina. Essa revelação deixa Velgar furioso, pois Bolduz havia acusado Mia anteriormente de ser a desertora do esquadrão. O cavaleiro covarde tenta se justificar desesperadamente alegando que ela roubou os espólios da masmorra para vender, mas ninguém acredita, já que os outros cavaleiros já haviam contado a verdade a Velgar. Nesse momento, ele usa sua autoridade de capitão para expulsar Bolduz da guarda real de forma desonrosa. Status da carreira, apagado. Além disso, o cavaleiro agradece muito a ajuda de Kyle e faz uma reverência cheia de respeito, o que deixa o protagonista visivelmente sem jeito. Velgar sabe que, como capitão, a responsabilidade de resolver o problema era dele, em vez de deixar nas mãos de um membro dos magos da corte.
Já que ele não para de se culpar, o protagonista decide resolver a questão pedindo um pequeno favor em troca. O mago permite que os guardas reais levem todos os itens recuperados da masmorra para a guilda. Kyle não demonstra nenhum interesse em recompensas ou compensações, chocando Velgar e fazendo Mia rir. No fundo, o protagonista só quer manter uma boa relação entre os cavaleiros e os magos da corte. Em vez de voltar para a capital de carruagem, ele decide ir a pé, e a garota o acompanha porque não quer viajar ao lado de Bolduz. A cavaleira também aproveita a oportunidade para perguntar a Kyle se ele a ensinaria magia de suporte. Ela sabe que o protagonista é extremamente ocupado, mas quer desesperadamente ficar mais forte. Sem aviso, Kyle desata a chorar de alegria e concorda ansiosamente em ensiná-la. Se Mia aprender magia, ela nunca mais se sentirá frustrada por pessoas rudes. O comentário a lembra de algo que Bolduz disse mais cedo, mas, embora não esteja ofendida, ela decide não discutir porque Kyle parece tão empolgado. Enquanto isso, Luna vaga por uma floresta completamente perdida, mas se recusa teimosamente a pedir ajuda a qualquer pessoa. Mais tarde naquela noite, Kyle, Rina e Mia saem juntos para relaxar e jantar. Isso acontece logo após eles retornarem à capital imperial. A cavaleira convidou o protagonista para jantar com a desculpa de que não conhecia nenhum restaurante bom, embora o próprio Kyle tivesse chegado à cidade há pouco tempo. Então, Rina aparece de repente e decide guiá-los até um ótimo restaurante enquanto eles desfrutam da refeição juntos. A ajudante reclama que nunca teve a chance de ver o protagonista lutar a sério com uma espada. Sem querer chamar a atenção para si mesmo, Kyle muda de assunto e menciona que Mia queria aprender magia de suporte. Ao ouvir isso, a cavaleira explica que muitos cavaleiros menosprezam a magia por acreditarem que ela vai contra os ideais de cavaleirismo. Todos na mesa concordam que chamar alguém de preguiçoso por usar magia de suporte para se aprimorar é completamente ridículo. À medida que a conversa flui, o protagonista começa a sentir nostalgia daquela atmosfera à mesa. Depois de terminarem o jantar, o trio passeia pelas ruas da cidade. De repente, se depara com uma estátua de Alan. Mia aproveita a oportunidade para perguntar a Kyle como o herói realmente era quando estava vivo. Tentando evitar o assunto, o protagonista diz que não havia muita diferença entre a pessoa real e as histórias contadas nas lendas. Mas Ria sabe que ele sempre evita falar sobre o passado, especialmente porque suspeita que Alan não era lá uma boa pessoa depois de ter expulsado Kyle do grupo. A princesa nunca teve a intenção de invadir a privacidade dele fazendo perguntas. Ainda assim, ela acredita que seu antigo professor deve carregar uma grande culpa lá no fundo. Na manhã seguinte, Kyle encontra uma grande quantia de recompensas em seu quarto por ter derrotado o Devorador de Morte. Embora os cavaleiros tenham recebido crédito oficial por limparem a masmorra, Velgar insistiu que o protagonista também deveria ser compensado. Apesar de ser uma coisa boa, o mago não tinha ideia do que fazer com tanto dinheiro, e Rina sugere usar os materiais para forjar novos equipamentos. O manto do Devorador de Morte seria especialmente valioso se pudessem reutilizá-lo. Como resultado, os dois decidem visitar uma oficina. Logo, eles descobrem que o manto pode ser modificado, mas criar uma espada a partir da foice do chefe da masmorra é um grande problema. A arma foi forjada com um tipo especial de ferro que os humanos normalmente não conseguiriam processar, e nem as fornalhas da capital alcançariam as temperaturas necessárias para derretê-lo. Ao ouvir isso, o protagonista percebe que pode ajudar se o problema for o calor extremo. Ele pede permissão para entrar na oficina e imediatamente coloca seu plano em ação. Kael pretende reduzir a resistência da foice à mana, permitindo que chamas mágicas derretam o metal enquanto sela o fogo da fornalha para manter a temperatura constante. Para o espanto de todos, o mago consegue aquecer a foice o suficiente para o artesão começar a trabalhar com ela. Graças à enorme quantidade de metal obtida, o ferreiro cria duas novas espadas, uma para Kali e outra para Rina. Mesmo que ambos fossem magos, apenas a ajudante era verdadeiramente habilidosa com uma lâmina, enquanto o protagonista pretendia carregar a sua principalmente para proteção. Além disso, ele também recebe o manto resistente à magia, tornando-o ainda mais formidável. No momento em que saem da oficina, Rihanna admite se sentir culpada por receber novos equipamentos feitos dos materiais do Devorador de Morte, apesar de não ter participado da batalha. O protagonista explica que só queria recompensá-la por sempre apoiá-lo, fazendo a garota rir baixinho. No final, os dois decidem aproveitar o restante da folga saindo para jantar. Em outro dia, os dois procuram por missões e descobrem que há vários pedidos disponíveis. Kali tinha ouvido falar que Luna estava aceitando muitas missões ultimamente e deduziu que ela estava apenas ocupada, mas então alguém comenta que ela não volta da sua última missão há 3 dias. A tarefa envolvia investigar um monstro gigante dentro da floresta de Carbo, um lugar notório por fazer viajantes se perderem. Algumas pessoas brincam dizendo que Luna provavelmente ficou furiosa e queimou a floresta inteira antes de voltar.
Mas o protagonista decide procurá-la mesmo assim. Rian solta um suspiro, pois Kali sempre se preocupa demais com as outras pessoas. A floresta está transbordando de criaturas vivas, e humanos comuns evitam entrar lá por causa da caçada aos monstros. Kali acredita que encontrar a maga desaparecida deve ser fácil, desde que nada interfira. Logo, a dupla descobre um marcador mágico que Luna deixou em uma árvore próxima. Eles decidem seguir o rastro dela e avançam rapidamente pela floresta usando magia de suporte. O protagonista se sente orgulhoso ao ver com quanta habilidade Hina usa as técnicas que ele ensinou. Eventualmente, os rastros mágicos desaparecem, e os dois se deparam com os restos de um campo de batalha. Várias árvores próximas foram queimadas, enquanto o sangue deixado por um monstro cria um novo rastro para eles seguirem. Ao investigarem, o protagonista suspeita que o monstro ferido possa ter pedido ajuda a outros enquanto fugia. Se isso aconteceu, os magos concluem que Luna provavelmente se perdeu durante a perseguição em algum lugar nas profundezas da Floresta Escura. Incapaz de localizar qualquer pegada, Kali decide procurá-la liberando uma grande quantidade de mana. Luna é uma maga experiente, então ela deve conseguir sentir a mana humana e responder. Enquanto isso, o papel de Hina é eliminar quaisquer monstros atraídos pela demonstração chamativa de poder assim que o protagonista começar a liberar sua mana. A dupla corre em direção à borda da floresta e finalmente encontra Luna. A garota entra em pânico na mesma hora ao vê-los e exige saber por que eles estão ali, mas a dor de sua condição rapidamente interrompe sua reclamação. Kali se aproxima para checar os ferimentos dela e descobre que, na verdade, ela está sofrendo de dor de estômago por ter comido cogumelos. Status crítico da missão, derrotada pelo almoço. Então, ele a cura com magia, deixando Luna constrangida e agradecida ao mesmo tempo. Antes que ela possa perguntar por que vieram procurá-la, a maga de repente grita enquanto aponta para o céu. Quando todos olham para cima, vêem dragões planando bem acima deles. Essas criaturas são temidas como alguns dos seres mais perigosos que existem, pois reduzem tudo ao seu redor a cinzas. Rian pergunta se aqueles dragões eram os monstros que Luna estava rastreando. Ela nega na mesma hora, explicando que criaturas tão poderosas assim jamais poderiam ser derrotadas por uma única maga. Bem nessa hora, o lagarto gigante que Luna realmente estava caçando lança um ataque surpresa, mas Hiena instantaneamente o corta com um único golpe. O problema é que a criatura trouxe reforços, deixando o grupo cercado por todos os lados. Sentindo-se responsável por colocar todos em risco, Luna diz para eles fugirem enquanto ela fica para trás como distração. Kali recusa e, em vez disso, propõe que Reina cuide dos lagartos enquanto ele e Luna focam nos dragões. Ele acredita que a vitória é possível se todos trabalharem juntos. Irritada por receber ordens, Luna dá um passo à frente mesmo assim, e protege Kali de uma torrente de chamas de um dragão com sua magia. O poder da garota é notável, e o protagonista elogia sua reação rápida. Quando a próxima onda de ataque chega, Luna percebe que suas reservas de mana estão se esgotando rapidamente por estar constantemente defendendo todos. Então, o protagonista reforça a barreira com magia de gelo, deixando Luna confusa porque o fogo normalmente o derreteria. Mesmo assim, a dupla consegue sobreviver, e Kari explica que tiveram sorte de estar enfrentando um dragão jovem. Ele aponta que a criatura está subindo mais alto no céu, enquanto refina sua mana para outra rajada devastadora de chamas. Kali acha impressionante que o dragão ainda esteja lutando de forma tão teimosa, mas o comentário irrita Luna, pois soa como se ele estivesse comparando a criatura. Ao mesmo tempo, a maga entende que o protagonista é mais velho e muito mais experiente, então ela decide ouvir o plano dele. Kari explica que o ponto fraco do dragão é a escama reversa em seu pescoço, e que um único acerto direto deve ser o suficiente para derrubá-lo. Ele rapidamente descreve a estratégia e, em pouco tempo, o dragão se prepara para atacar de novo. Essa é a brecha que eles estavam esperando, e Luna cria um escudo revestido de água. O plano é enfraquecer as chamas e segurar a linha de frente, enquanto Kali mira no ponto vulnerável do dragão. O mago desacelera os movimentos das asas da criatura, forçando-a para mais perto do chão, ao mesmo tempo em que remove temporariamente a resistência dela à magia. Em seguida, Luna dispara um raio diretamente no ponto fraco, mas o dragão se recusa a cair, e Kari mal consegue protegê-la de outra torrente de fogo. Imediatamente depois, ele grita para que ela atinja o ponto fraco de novo, tirando-a de seu estado de choque. Enquanto isso, a criatura se ergue mais uma vez, forçando o protagonista a contê-la com magia enquanto ajuda Luna a se levantar. Finalmente recuperando o foco, a maga acerta outro ataque e finaliza o dragão. Kari comemora a vitória e elogia a garota, deixando-a envergonhada e preocupada com o estado dele depois de protegê-la. Para a surpresa de Luna, ele está completamente ileso porque se protegeu com magia de água. A garota fica irritada por ter se preocupado à toa, mas ainda assim agradece por ele ter se arriscado para salvá-la.
Mesmo assim, o protagonista tem dificuldade para ouvir porque o ataque de trovão prejudicou temporariamente a audição dele. Luna se lembra de ter sido criticada no passado por afetar acidentalmente seus aliados com magia de raio, e rapidamente cura o ouvido de Kari. Logo, Hina caminha até a dupla, e o protagonista limpa a garganta antes de decidir começar a coletar os materiais do dragão. Kari pede a Luna para limpar os materiais que coletarem e queimar qualquer coisa desnecessária, e a garota fica confusa pelo fato de que ninguém a repreendeu por suas falhas. Ao mesmo tempo, ela percebe que aqueles dois nunca falariam com ela dessa forma e começa a ajudá-los a recolher tudo. Quando os membros da guilda chegam para ajudar, Kali é chamado para inspecionar algo incomum descoberto dentro do corpo do dragão. Após examinarem mais de perto, percebem que se assemelha a uma pedra mágica, mas na verdade é um núcleo de masmorra. Todos ficam confusos com a descoberta, então o protagonista decide que devem levá-lo de volta à base para uma investigação mais profunda. Só quando a noite cai é que o trio finalmente retorna à cidade, exausto pelos acontecimentos do dia. Luna reclama da quantidade de mana que gastou organizando todos os materiais, e Kari explica que fazer isso manualmente levaria uma eternidade. Nesse momento, o mago sente dor na perna, e sua assistente se oferece para massageá-la assim que voltarem para o quarto. O protagonista começa a recusar a oferta, então Luna menciona uma casa de banhos medicinais famosa por aliviar o cansaço. Ela insiste desajeitadamente que não é porque se importa com ele nem nada do tipo, mas porque quer agir com maturidade e retribuir a ajuda de antes. Clássica desculpa de Tsundere para se safar. No final, o grupo passa a noite relaxando nas fontes termais. Ainda assim, Kyle não consegue parar de pensar no núcleo de masmorra descoberto dentro do dragão. Desde que o Rei Demônio foi derrotado, masmorras recém-formadas se tornaram extremamente raras. No entanto, várias masmorras poderosas apareceram recentemente perto da capital, fazendo parecer que alguém as está criando de propósito. Por causa disso, o protagonista se pergunta como deve relatar o assunto à base. No dia seguinte, ele conta a Helena tudo o que descobriu, e ela decide imediatamente iniciar uma investigação. A resposta dela só faz o protagonista admirá-la ainda mais, pois uma liderança competente faz uma diferença enorme. Mais do que tudo, Kari se sente grato por finalmente ter uma superior que confia de verdade nele. Hina chega para cumprimentar o protagonista pela manhã, e ele aproveita para contar a ela sobre o relatório que enviou a Helena. O mago a elogia repetidamente por sua iniciativa e diz que ela possui todas as qualidades necessárias para se tornar uma grande rainha. O elogio emociona Hina profundamente. Um pouco depois, os dois vão ao quadro de missões em busca de outra tarefa. Enquanto isso, Luna decide tirar um tempo para descansar depois de gastar tanta mana lutando contra o dragão. Como resultado, Kali aceita uma missão envolvendo gritos misteriosos que têm sido ouvidos vindo do sistema de esgoto da capital. Se alguém está criando masmorras em segredo, os esgotos sob a cidade seriam o local perfeito. Além disso, os túneis subterrâneos são enormes e parecem um labirinto, dificultando que os cavaleiros encontrem a origem dos gritos. Ainda assim, o protagonista quer garantir que os cidadãos continuem a salvo e se preocupa com a possibilidade de monstros aparecerem. Usando sua visão mágica, Hina não consegue detectar nenhuma mana incomum por perto. A área também parece surpreendentemente limpa e deserta, especialmente porque a manutenção é feita com frequência. Sendo assim, a menos que os monstros sejam excepcionalmente inteligentes, não será fácil localizá-los. Então, Kali comenta que alguém os está seguindo há um bom tempo e sugere que descubram quem é. Não parece ser Mia, pois a assinatura de mana é muito mais forte, e eles não conseguem ver o indivíduo por causa de uma ferramenta mágica de invisibilidade. Com isso, os dois continuam andando e ignoram o perseguidor, já que não há nenhum sinal de hostilidade. Após procurarem por um bom tempo, não encontram nada suspeito. De repente, a luz de uma tocha aparece atrás deles, no fundo do corredor, com um outro grupo se aproximando. Acontece que é Mia, acompanhada de várias cavaleiras durante uma inspeção subterrânea. Enquanto fazem a ronda, elas se deparam inesperadamente com Kali. Mia entra em pânico na mesma hora em que o vê. Com o susto, o protagonista leva um soco de graça no rosto, forçando a garota a se desculpar. O coitado tomou um susto e acabou sofrendo fogo amigo. Embora o protagonista não se importe, ele fica impressionado com a rapidez da reação dela. Os dois grupos rapidamente percebem que estão investigando o mesmo caso e decidem trabalhar juntos. No mapa das cavaleiras, Hina percebe uma câmara oculta que não aparece na versão do mapa dos magos. O grupo decide investigar e logo descobre uma sala que, por incrível que pareça, está sem poeira, embora o ar pareça úmido. Usando sua percepção mágica, Kari detecta traços de mana e vai em direção à parede dos fundos. Em pouco tempo, ele localiza um mecanismo de tranca, e Reina percebe que é necessário um dispositivo mágico especial para destravá-lo.
Em vez de perder tempo procurando uma chave, o protagonista decide arrombar tudo sozinho. Para a descrença de todos, ele consegue cortar o fluxo de mana que alimentava o mecanismo. Logo adiante, eles descobrem outra escada, e um cheiro terrível sobe lá de baixo. Ao descerem, encontram uma arena e várias celas de prisão lotadas de diferentes tipos de monstros. Hina deduz que o local provavelmente é usado para jogos de azar ilegais, onde as pessoas são forçadas a lutar. De repente, vozes ecoam, exigindo saber como eles conseguiram entrar. Os criminosos entram em pânico imediatamente após perceberem que cavaleiros se infiltraram no local e correm para selar as saídas enquanto libertam os monstros. Em questão de instantes, o grupo é cercado por uma horda gigantesca de criaturas. Ainda assim, Mia mantém a compostura porque tem fé absoluta em Kali. O protagonista percebe que não pode decepcionar todos que confiam nele e se prepara para dar suporte, como de costume. Enquanto isso, os outros avançam para eliminar os monstros um por um. Hiena está ansiosa para demonstrar os resultados de seu treinamento, e as outras cavaleiras ficam maravilhadas com a facilidade com que conseguem lutar tendo Kari na retaguarda. Logo, todos os monstros são derrotados, deixando os bandidos em pânico total. Justo quando estão prestes a escapar, um feitiço de repente os congela no lugar. A conjuradora acaba sendo Luna, que reclama que todos chegaram ao local da investigação antes dela. O protagonista se preocupa porque ela sempre trabalha sozinha, enquanto Luna insiste que sabe se virar muito bem por conta própria. Pouco tempo depois, os guardas da capital chegam ao subsolo para inspecionar a cena. Kali ressalta que administrar uma arena dessa magnitude não é algo que criminosos comuns conseguiriam fazer. Os bandidos capturados reconhecem os cavaleiros instantaneamente, o que significa que alguém de dentro do palácio provavelmente tem conexões com o esquema. De repente, o protagonista sente algo incomum vindo de uma das celas. Ele se aproxima para investigar e, a princípio, nem mesmo sua visão mágica detecta nada, até que uma voz assustadora o parabeniza por notar sua presença. Kali imediatamente ordena que todos se preparem para a batalha, enquanto uma nova criatura emerge das sombras. O monstro fica irritado ao ser confundido com Ulisses e se apresenta como Regulus, um dos ex-generais do Rei Demônio. Kali é brevemente pego de surpresa, o que faz com que Hina dê um passo à frente e provoque a criatura porque ela quer vingança. Regulus explode de fúria ao ouvir o que considera insultos a Gisbar, jura todos de morte e declara sua intenção de sacrificar os cidadãos da capital para ressuscitar seu mestre. De repente, os cadáveres dos monstros derrotados começam a se erguer do chão como zumbis. Hina percebe o quão perigosa a situação se tornou e imagina quais emoções Kali deve estar sentindo ao ouvir o nome do Rei Demônio novamente. Ela se preocupa com ele, mas o mago agradece por sua preocupação. Em vez disso, ele se prepara calmamente para destruir as ambições de qualquer um que seja tolo o bastante para tentar reviver Gisbar. Enquanto Regulus percebe que está diante do homem que derrotou seu lorde, Hina ordena que as cavaleiras a ajudem a lidar com os zumbis. A necromancia consome uma quantidade absurda de mana, mas destruir mais da metade do corpo de um zumbi o impede de se levantar novamente. A estratégia é fazer com que as cavaleiras ocupem os mortos-vivos mais fracos, enquanto Kyle elimina as ameaças mais fortes. No entanto, Regulus não tem a menor intenção de esperar de braços cruzados e começa a formar uma enorme bola de fogo, com o objetivo de aniquilar todos de uma só vez. Mia grita de preocupação pelo protagonista, mas ele apaga o ataque sem o menor esforço usando magia de água. O mago debocha da obsessão do Lis por vingança e insulta Gisbar novamente, deixando Regulus ainda mais furioso. Como esperado, o monstro lança múltiplos feitiços simultaneamente, mas Kali bloqueia cada um deles com extrema facilidade. As cavaleiras ficam atônitas com a força dele, e Hina explica que ele está usando apenas magia elementar básica. Mesmo assim, Kali é um caso raro que combina poder avassalador com uma técnica impecável, algo que sua assistente admira profundamente. O protagonista continua provocando Regulus para que desperdice mais mana, e por fim o monstro revela a verdadeira extensão de suas habilidades. Exatamente como Kali previu, as reservas de mana do inimigo diminuem constantemente a cada feitiço enquanto ele cai nas provocações contínuas. Logo, os zumbis param completamente de se mover depois que o Lis cancela sua necromancia para conseguir se defender do ataque de Kali. Regulus fica possesso de raiva ao perceber que notou a armadilha tarde demais. Incapaz de se defender do ataque final do protagonista, ou pelo menos, esse deveria ter sido o resultado. Em vez disso, o feitiço de uma terceira pessoa atinge primeiro e destrói o Lis antes que Kali possa finalizá-lo. Todos imediatamente se perguntam quem deu o golpe final. Olhando para cima, descobrem que foi Luna, que derrotou o monstro antes de Kali, deixando Hina totalmente furiosa pelo crédito roubado. Antes que o grupo comece a reunir materiais dos monstros derrotados, o mago caminha até os restos mortais de Regulus e descobre algo preocupante.
Outro núcleo de masmorra é encontrado dentro dele, confirmando ainda mais a conexão entre a arena subterrânea e os estranhos incidentes recentes. Ainda assim, Kylie não tem a menor intenção de permitir que o Rei Demônio retorne. Mais tarde, Luna pede desculpas repetidamente ao protagonista por ter derrotado Regulus sozinha, enquanto Rina continua irritada com seu comportamento imprudente. No fim das contas, a equipe de investigação vai às fontes termais para relaxar e fazer uma refeição juntos. Durante o jantar, as colegas de Mia admitem que estão interessadas em aprender magia de suporte, o que deixa Kylie genuinamente feliz. Enquanto isso, muito além das fronteiras do Império, o verdadeiro comandante dos Cavaleiros começa sua jornada de volta à base. Com o passar do tempo, os alunos de Kylie continuam praticando magia de suporte com uma dedicação cada vez maior. Rina os ajuda a se guiarem, ensinando formas de melhorar, sendo especialmente exigente com Luna. O protagonista chega ao treinamento um pouco mais tarde e se surpreende ao ver que todos já estão reunidos. Mia anuncia com orgulho que agora consegue lançar magia de aceleração sozinha, ganhando elogios de Kylie. Luna se gaba de que também aprendeu a visão mágica, mas Rina provoca sobre o quanto ela demorou. Esse comentário faz Luna se agarrar a Kylie na mesma hora, reclamando que o treinamento de Rina é rigoroso demais. Naturalmente, isso só irrita a assistente ainda mais. Uma verdadeira energia de rivalidade entre irmãs. Vendo as coisas saírem do controle, Mia pede para todo mundo se acalmar. Kylie afasta Luna gentilmente e explica que a severidade de Rina tem um bom motivo por trás. Tentando aliviar a tensão, ele revela que trouxe lanches para todas e sugere fazerem uma pequena pausa. Rina fica encantada por ele ter lembrado de seu sabor favorito, e a atenção de Kylie a deixa de excelente humor. A garota começa a se perguntar se ocupa um lugar especial no coração do seu professor, diferente da infantil Luna. Depois que todas terminam de comer e relaxar, Kylie, Rina e Luna saem para passear pela capital. Elas logo notam que as ruas estão extraordinariamente cheias de gente. Luna resmunga por não ter trabalho a fazer, enquanto Rina diz em tom de provocação para ela ir embora, assim pode passar um tempo a sós com Kylie. A discussão continua até que uma comemoração barulhenta por perto atrai a atenção deles. Ao se aproximarem, descobrem que a multidão está recebendo Arno, o capitão da Guarda Real. No ano anterior, ele derrotou o antigo comandante e assumiu a posição, ganhando enormes elogios do imperador. Rina explica que Arno é extremamente popular entre as jovens da capital, o que irrita Luna, já que ela também é uma de suas admiradoras. Ela rapidamente insiste que só se interessa por homens que a superam em magia, mas Kylie ignora o comentário e aponta para o capitão que está chegando. De repente, os olhos do protagonista encontram os de Arno. No momento seguinte, o capitão salta de seu cavalo e corre direto para ele. Ajoelhando-se, ele cumprimenta alegremente seu antigo professor, criando um enorme espetáculo na mesma hora. Kylie fica perplexo, pois nunca imaginou que aquele delinquente problemático se tornaria um homem tão excepcional. Um dos cavaleiros pede a Arno que vá para o palácio antes que a aglomeração crie ainda mais rumores desnecessários. Como resultado, o capitão vai embora após pedir que o protagonista visite o quartel-general mais tarde. Kylie explica às garotas que ensinou magia a Arno no passado, embora nunca soubesse o sobrenome do aluno e, por isso, não o reconheceu. O trio então se afasta da multidão para continuar a conversa em particular. Rina sempre achou estranho o capitão depender da magia, mas agora faz todo sentido, já que frequentaram a mesma academia. Muito tempo atrás, a Guarda Real seguia uma regra que proibia magia em combate, pois era considerada um atalho que negligenciava o treinamento físico. Mesmo hoje, alguns cavaleiros continuam devotos a essa filosofia tradicional. Arno, no entanto, representa uma abordagem completamente oposta, o que lhe rendeu muita inveja e ressentimento. Ouvir isso faz Kylie querer dar uma mãozinha a ele porque, afinal de contas, Arno foi seu aluno um dia. Ambas as garotas concordam com ele. O protagonista decide visitar o capitão primeiro e pede a Rina e Luna que não briguem muito enquanto ele estiver fora. Ao chegar ao quartel-general, Arno imediatamente implora para que Kylie se torne um instrutor de magia da Guarda Real. Ele insiste que a guarda deve se tornar o mais poderosa possível, e que um mago habilidoso é essencial para esse objetivo. Todos os elogios e expectativas deixam Kylie visivelmente nervoso, e logo Velgar chega para apoiar a proposta. Ele acrescenta que o protagonista também é um excelente professor, despertando a curiosidade dos cavaleiros ao redor. Para a surpresa de Kylie, Velgar acaba se revelando outro apoiador entusiasmado de Arno. Antes que o protagonista possa expressar qualquer objeção, outra pessoa se opõe abertamente à ideia de contratar um instrutor de magia. Um cavaleiro chamado Edmund se recusa terminantemente a cooperar com os magos da corte. Arno entende a determinação dele, mas a atitude teimosa do homem lembra o protagonista dos dias de delinquência de Arno.
Até mesmo Mia, que quer apoiar Kylie, fica intimidada demais para entrar na discussão. 10 anos antes, durante a batalha contra Gisbar, os cavaleiros sofreram baixas pesadas enquanto lutavam contra as forças do Rei Demônio. Mesmo assim, Edmund, o filho do antigo capitão, recusa-se a aceitar o uso da magia e exige uma votação para decidir a questão. Arno rebate propondo que resolvam o assunto através de um duelo, como a tradição manda. A facção oposta rejeita a ideia porque suspeitam que Arno usou magia para derrotar o pai de Edmund injustamente. Velgar os repreende na mesma hora, já que o imperador testemunhou o duelo pessoalmente, o que torna a acusação extremamente desrespeitosa. Arno não consegue acreditar que Edmund quer arrancar sua posição logo após ele concluir com sucesso uma masmorra de rank S. O capitão lembra a todos que seu dever é proteger as vidas dos cavaleiros sob o seu comando. Ele aponta para os soldados que retornaram da expedição a salvo. Ele faria o que fosse preciso para manter seu povo vivo, não importando o preço. Mesmo com os outros discordando dele, Arno ainda acredita que a guarda deve ficar mais forte e está disposto a desafiar qualquer um que se oponha a essa visão. Sentindo que a situação está prestes a sair do controle, Kylie pergunta a Edmund o que ele realmente espera alcançar ao remover o atual capitão. O jovem cavaleiro admite que quer seu pai, Gustav, de volta à posição e reclama irritado que um mero mago não tem o direito de se intrometer nos assuntos dos cavaleiros. Isso finalmente irrita Arno, pois estão desrespeitando seu antigo professor. Antes que uma briga possa começar, o protagonista usa magia para parar o confronto. Ele dá uma bronca em ambos os lados por agirem de forma tão imprudente quando podiam simplesmente discutir o problema como adultos. Depois disso, ele propõe resolver tudo através de uma competição de exploração de masmorra. O primeiro lado a destruir o núcleo da masmorra seria declarado vencedor. Os participantes teriam até mesmo a permissão de lutar uns contra os outros, se fosse necessário. Velgar recomenda usar uma mina conhecida como Masmorra Golem, que está atualmente em seu ciclo ativo. Masmorras em sua fase ativa podem ser exploradas repetidas vezes antes de finalmente se regenerarem. Embora seja valiosa para treinamento, conquistá-la continua difícil porque possui um nível de ameaça de rank A. Com isso, ambas as facções concordam em resolver a disputa através da competição. Edmund vai liderar uma pequena equipe de seus próprios apoiadores, enquanto Arno decide entrar acompanhado apenas por Kylie. O protagonista fica nada empolgado por ter sido arrastado para o conflito. Arno declara com confiança que pode fazer a sua parte, e promete não atrasar Kylie, recrutando-o na mesma hora. Enquanto isso, Edmund está ansioso para fazer os dois se arrependerem de ficar no seu caminho. Depois que algum tempo passa, as equipes competidoras se reúnem do lado de fora das minas abandonadas. Velgar analisa as regras e confirma que os dois lados aceitam as condições. Kylie percebe que o grupo de Edmund inclui vários magos altamente habilidosos. No entanto, sua atenção é logo roubada quando Rino o chama. As garotas chegaram para torcer por ele pouco antes de Velgar dar o sinal para o início da competição. No momento em que a competição começa, Kylie e Arno avançam para a masmorra usando magia de suporte. Edmund fica chocado com a velocidade deles. Um cavaleiro comenta que eles provavelmente vão esgotar suas reservas de mana no instante. Enquanto isso, o protagonista e seu antigo aluno abrem caminho sem esforço pelos golems à espreita dentro da masmorra. Kylie avisa Arno para não baixar a guarda. Arno dá risada, ressaltando que agora ele é o capitão da guarda real. Mesmo após ser repreendido, ele fica secretamente animado porque as habilidades de seu professor continuam tão incríveis quanto sempre foram. O protagonista fica genuinamente emocionado com o elogio e menciona que o discurso de Arno no outro dia também foi impressionante. Arno fica um pouco sem graça com o elogio, mas Kylie o avisa rapidamente que mais inimigos estão se aproximando. Os dois logo percebem que os recém-chegados são golems com armas construídas diretamente em seus corpos, e se preparam para a batalha. Do lado de fora da masmorra, Rina e as cavaleiras assistem às técnicas da dupla com admiração. Ao mesmo tempo, Velgar fica maravilhado com o dispositivo mágico que Rina trouxe para transmitir os eventos que se desenrolam dentro da masmorra. Vários cavaleiros ficam impressionados com a facilidade com que Arno destrói os golems, e Velgar explica que é tudo graças à magia de suporte de Kylie. Na época em que ele e Arno lutavam juntos, até mesmo dividir a carga de trabalho tornava difícil lidar com aquelas criaturas. Luna concorda com essa variação. Afinal de contas, todo golem esconde seu núcleo num lugar diferente. Por causa disso, diversas áreas muitas vezes precisam ser destruídas antes de encontrar o verdadeiro ponto fraco. Eles também possuem defesas poderosas e diversas resistências, o que os torna oponentes extremamente problemáticos. Mesmo não sendo óbvio à primeira vista, o controle de Kylie sobre a magia é totalmente monstruoso e Luna abertamente dá os devidos créditos a ele. O papel do protagonista é tão difícil que até os magos da corte o considerariam um gênio. Ver todo mundo reconhecendo seu professor enche Rina de orgulho.
Velgar anuncia de repente que se apaixonou por Kairi e o quer ao seu lado, fazendo todo mundo ao redor olhar chocado para ele. Mia pergunta o que exatamente ele quer dizer com aquilo. O cavaleiro logo esclarece que quer que Kairi se torne um instrutor para a guarda. Enquanto isso, Edmund decide separar os cavaleiros dos magos durante a exploração da masmorra. Luna não consegue entender a razão por trás da decisão e fica apreensiva porque não conhece nenhum dos magos da equipe de Edmund. Em resposta, Hina diz que nenhuma daquelas pessoas são verdadeiros magos. Até mesmo Velgar fica curioso sobre o que ela quer dizer com essa declaração. Enquanto isso, Arno comenta que estão se aproximando da seção mais profunda da masmorra, o que parece estranho. Nenhum monstro poderoso apareceu até agora. Luna sugere que o próprio ambiente da masmorra pode ser o verdadeiro desafio, e não um inimigo em particular. Cara esperava que Edmund fosse muito mais agressivo durante a competição, mas eles ainda não encontraram ninguém do lado oposto. Logo quando estão discutindo esse mistério, um golem blindado aparece para bloquear o caminho. A dupla imediatamente se prepara para o que parece ser a batalha final. A criatura possui resistência tanto à magia quanto a ataques físicos, fazendo Kari se perguntar como deveriam derrotá-la. Arnold afirma com confiança que o núcleo está localizado no peito e diz que podem terminar a luta em 10 minutos. No momento em que o golem ataca, o protagonista diz ao seu ex-aluno para mantê-lo ocupado por um tempo. Enquanto isso, Kali nota que o monstro é protegido por uma armadura mágica que não será fácil de derreter. Luna e Hina ficam impressionadas com as incríveis técnicas de lança de Arno. Velgar explica que o estilo de combate do capitão se baseia em equilibrar mobilidade com poder bruto. Combinado com a magia de suporte do protagonista, o capitão se torna quase imparável. Por outro lado, Kali e Hina percebem que o golem é excepcionalmente grande para um monstro encontrado nesta masmorra. Enquanto a criatura levanta uma perna ao perseguir Arno, o protagonista aproveita a oportunidade para fazê-la flutuar. Apesar do imenso peso do monstro, Kael consegue mantê-lo suspenso enquanto usa a visão mágica para localizar seu núcleo. Isso permite que Arno dê uma estocada diretamente no ponto fraco com sua lança. Infelizmente, o ataque ainda não consegue perfurar. Então o mago aumenta o peso da arma de Arno, amplificando o golpe e finalmente destruindo o monstro. O protagonista tira um momento para elogiar seu ex-aluno por terminar a batalha em menos de 3 minutos. Agora livres para focar no núcleo da masmorra, a dupla se aprofunda na área final. Pouco tempo depois, eles são ejetados à força da masmorra. Arno quase esmaga Kari sob o peso de sua armadura em sua empolgação. O cara esqueceu que existe espaço pessoal. Deixando isso de lado, o protagonista sugere organizar os materiais que coletaram. Ao mesmo tempo, eles discutem o quão estranho é nunca terem encontrado Edmund ou sua equipe. Bem no meio dessa conversa, um estranho se aproxima. O protagonista instantaneamente o reconhece como um dos magos da facção oposta. O homem afirma que abandonou Edmund porque se cansou das decisões do líder, e agora quer ajudá-los. Não demora muito para Arno apontar que o estranho é, na verdade, um assassino contratado. A revelação deixa Kael chocado. O assassino abandona seu disfarce e revela sua verdadeira aparência. Ele declara abertamente que sua missão é matar Arno o mais rápido possível. Enquanto isso, todos assistindo à transmissão ficam furiosos com o que estão vendo. Velgar declara a competição inválida imediatamente e argumenta que todos os participantes devem ser retirados da masmorra de uma vez. No entanto, Hina insiste que é impossível o capitão perder com o apoio de Kari. Luna concorda, impressionando Velgar com a incrível confiança que ambas as garotas depositam no protagonista. Enquanto isso, Arno diz ao mago para recuar. Kari recusa sem hesitar. Afinal, ao saber que um de seus alunos está em perigo, não há como ele virar as costas. Até o assassino fica intimidado com a aura que irradia do mago. Ele sabe que não teria chance contra Arno num combate direto 1 contra 1. O capitão percebe rapidamente que o inimigo estava tentando atraí-lo para um local mais aberto. O motivo fica óbvio quando se descobre que o assassino tem aliados esperando para ajudá-lo. Kari se preocupa que derrotar um grupo tão grande possa ser difícil. Arno continua completamente calmo. Na verdade, ele vê isso como a oportunidade perfeita para eliminar todos eles de uma vez. Com isso decidido, Arno planeja lidar com o grupo enquanto Kari mira no líder dos assassinos. Todos continuam impressionados com a naturalidade com que o capitão assume o comando durante as batalhas. Até Hina nota o quão habilidoso o lanceiro é com magia de suporte. Embora os feitiços que ele usa sejam simples, mantê-los por períodos tão longos demonstra um talento genuíno. Isso por si só já deveria ser o suficiente para provar aos outros cavaleiros o quão valiosa a magia pode ser. Enquanto Arno sobrepuja completamente os lutadores inimigos, Kari considera seu próximo passo. O mago tenta imobilizar o assassino. No entanto, o feitiço é rapidamente quebrado devido à resistência do oponente à magia. Após se fortalecer com feitiços de suporte, Kari saca a espada que adquiriu recentemente e ataca.
O assassino fica chocado ao perceber que a arma é forjada de ferro do Rei Demônio. Incapaz de acreditar nisso, ele pergunta como algo assim é sequer possível. O protagonista explica calmamente que abandonou a esgrima há muito tempo para se dedicar inteiramente à magia.